Enquanto isso, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Deixe aberta a sua Bíblia neste capítulo 6 de Gênesis, por favor. Há uma pergunta que eu creio que ecoa nos nossos corações desde o domingo passado. E a pergunta é: como andar com Deus em um mundo caído? Como é possível, diante de tantas dificuldades que só você conhece, de tantas tentações, tantas vozes que te chamam para um lado, te chamam para o outro, como é possível ter uma vida como os antigos tiveram, de comunhão, de intimidade? Como é possível andar com Deus em um mundo caído? E a nossa tese tem sido que o mundo caído é o melhor lugar, é o local mais propício para nós andarmos com Deus. É o local que Deus preparou, no meio desses espinhos, no meio dessas lágrimas. É este local que Deus planejou para que você tivesse intimidade com Ele. E o grande exemplo disso é Enoque. Porque Enoque tendo filhos e filhas, Enoque vivendo em um mundo herdado de Adão e de Eva, herdado de uma família perversa, Enoque não foi mais visto, porque ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Uma certa época, um pastor desafiou as crianças da sua igreja que escrevessem o que elas imaginavam sobre Enoque. Então elas ouviram a pregação sobre Enoque. É uma igreja em que as crianças ficam no culto, e é interessante isso. E as crianças foram desafiadas pelo pastor em pedaços de papel durante a pregação, elas escreverem como elas imaginavam Enoque ou como elas imaginavam essa história. E várias crianças escreveram, mas uma menina escreveu de maneira muito interessante. Ela conta a seguinte história, na imaginação infantil dela, que Deus chamava Enoque todos os dias para passear. Pegava na mão de Enoque e dizia: vamos andar. E cada dia essa caminhada demorava mais. O primeiro dia foi 1 hora, no segundo dia 2 horas, terceiro dia 3 horas. E essa caminhada cada vez mais se intensificava, porque ambos amavam estar juntos. Deus tinha prazer em Enoque, isso é bíblico, e Enoque tinha prazer em Deus. Até um dia que a caminhada muito se estendeu e anoiteceu. E você sabe que voltar para casa à noite é perigoso em uma região desértica, como nós estamos pensando aqui. Poucas cidades, pouca iluminação. E Enoque disse: Senhor, e agora? Nós andamos tanto, nós nos perdemos na conversa, né? E a criança escrevia isso numa linguagem infantil. Mas e agora? Como é que eu vou voltar para casa? E Deus diz: não precisa voltar. Então Deus o tomou para si. Tanto andou com Deus, que Deus o tomou para si. Mas há uma outra pessoa, que nós lemos no capítulo 6 e no versículo 9. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Uma outra pessoa, dentro desta mesma sequência de Gênesis, também é descrita como alguém que andava com Deus. Então, continua a pergunta. A mesma pergunta que começamos a explorar de uma profundidade imensa, porque é uma pergunta que concerne a todos nós, porque é uma preocupação que deveria ser sua preocupação e minha preocupação constante. Eu tenho andado com Deus? Ou outra pergunta que nós fizemos: Deus sente prazer na minha vida? Deus olha para mim e diz: muito bem, é bom andar contigo, Rafael. Você é um servo bom. Será que Deus tem dito isso acerca de mim? Ou Ele tem sentido desprazer? Ou Ele tem sentido tristeza por minha vida? Essa pergunta continua porque não só Enoque, nós não podemos dizer que Enoque é um herói solitário. Tem outros. Enoque era homem como todos nós, mas tinha outros. Homens e mulheres andaram com Deus em uma época pervertida. E assim também é possível hoje. É a chama da esperança que eu creio que deve voltar entre nós. De que é possível andar com Deus. Porque Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Há uma diferença entre eles. Enoque foi retirado, foi arrebatado. Noé não.
E nós entendemos que o fato de Noé andar com Deus e continuar nesta terra é porque ele tinha uma missão para cumprir. Deus não poderia tirá-lo, uma vez que ele precisava trabalhar. Mesmo andando com Deus, Deus quis que ele continuasse. Continua a pergunta como uma parte 2, como a parte 2 de um filme. Como andar com Deus em um mundo caído? Como andar com Deus em um mundo perverso, como esse que vai piorando, esse que vai se deteriorando até o dilúvio, que é o ápice daquilo que tem sido construído? Na verdade, Moisés está nos descrevendo como os resultados da queda são desenvolvidos a partir de uma queda primária, mas o pecado vai piorando, vai gangrenando e vai trazendo consequências cada vez piores. Você não entendeu ainda a extensão da maldade humana. Porque você olha para Adão e Eva, eles não parecem tão terríveis. Agora, olhe para os resultados do que Adão e Eva fizeram. Olhe para a malignidade do pecado. Às vezes nós olhamos para o jardim e dizemos: tudo isso só porque comeram um fruto? Tudo isso só por uma desobediência? O que nos falta é conhecimento sobre o mal. O que nos falta é um entendimento sobre o que é pecado. E entendimento sobre quem é Deus. Um Deus que não pode aceitar o pecado diante dos seus olhos. Uma vez que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Pecado não pode habitar ao seu lado. O pecado é a contradição de quem ele é. O mal é o contrário de quem ele é, porque ele é todo bom. Então, você não pode, nem eu, nós não podemos diminuir o tamanho do pecado que aconteceu no jardim. E justamente a tese provada por Moisés é essa. Aquele pecado em sua semente conduz toda a humanidade à sua destruição, à sua podridão. Você não entendeu ainda as profundidades do pecado. E ao entender esse poço que a humanidade está caindo, ao entender este lixão que está queimando, podre com o seu chorume, é assim que você vai entender melhor a cruz de Jesus Cristo. Sem esse entendimento da pecaminosidade humana, a cruz perde todo o sentido, o Evangelho perde todo o sentido. Por favor, leiamos juntos Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 10 novamente. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. Isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos fazer uma breve oração. Pai, diante da Tua palavra aberta, os nossos olhos percorrem, leem as palavras, leem a história. Muitos relembram da sua infância, de terem ouvido várias vezes essa história. Mas o nosso pedido em especial é que esta palavra se torne viva para nós. Que esta palavra tome cores, formas, torne-se em imagem para os nossos corações. Imprima em nossas vidas a verdade do Senhor, para que haja santidade e transformação, para que haja mudança como igreja, para que haja entendimento de quem Tu és,
para que haja comunhão com o Senhor. E crendo que a tua palavra é poderosa para fazer tudo, porque ela vem de ti, nós te pedimos que assim o faça no poder do Espírito, para a glória do Senhor Deus e em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6 continua todas aquelas genealogias que nós vimos anteriormente no capítulo 5. Se nós fôssemos dividir o texto, nós pensaríamos que as gerações de Adão terminam no capítulo 5, o texto chama de gerações, ou seja, a genealogia. No capítulo 6, você leu no versículo 9, estas são as gerações de Noé, ou seja, começa agora uma genealogia focada em Noé. Afinal, ele é muito importante na história, afinal, ele é colocado como um herói, como aquele que vai ser ou vencer uma geração corrompida. Esta genealogia, ela tem um parênteses. O parênteses é a própria história do dilúvio, que vai ainda no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, e só apenas no capítulo 10 é que esta geração, ou estas gerações de Noé são escritas. Então nós temos um grande bloco até o capítulo 10, de toda a história do dilúvio e da história de Noé. A partir do capítulo 11, nós já entramos em Babel, em um novo capítulo, nessa história desta humanidade caída, em toda a tristeza que esse texto nos traz. Nós lemos capítulo 5, e toda a genealogia terminando com e morreu, descrevendo então os efeitos dessa queda através da morte. Também observamos em Lameque, um dos descendentes de Caim, um homem que vive com várias mulheres, um homem vingativo. Deus está demonstrando então na sua palavra que a corrupção tornou-se generalizada. Eu quero observar com você, nesse texto pequeno que introduz a nossa história principal, que é a história do próprio dilúvio, ou do castigo do Senhor em si para a humanidade, eu quero que você observe esses três personagens principais. Nós temos a humanidade aqui agindo como um personagem, nós temos o Deus da humanidade, ou que deveria ser o seu Deus, o Deus que os fez, o Deus que deu uma terra para eles, e nós queremos então destacar no final um homem no meio desta humanidade. Nós estamos fazendo essa divisão com os personagens, porque o próprio texto assim nos indica. Quando você observa versículo 1, nós temos, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra. O primeiro personagem é a humanidade. Os irmãos já devem estar entendendo, já foi explicado aqui em outro momento, que a palavra para humanidade é literalmente Adão. Adão é a palavra para humanidade. Quando nós falamos de homem, o homem está perdido. Nós estamos falando de homens masculinos, nós estamos falando de toda a humanidade. Isso vem de raízes bíblicas. As raízes bíblicas indicam que Adão significa humanidade. Já homem masculino, diferente da mulher feminina, tem duas palavras para isso, diferentes. Olha que interessante. O homem foi feito da terra, lembra? Do barro, Deus toma do barro. Por isso que as suas palavras elas são semelhantes. Se o homem é Adão, a terra é Adamá. O homem é Adão e a terra é Adamá, em hebraico, porque da terra o homem foi tirado. E é com esse jogo de palavras que nós começamos o versículo 1. O homem, Adão, se espalhou sobre a face da terra, Adamá. E uma vez que esse é o próprio cumprimento de uma bênção que o Senhor deu para o primeiro casal. Multipliquem-se, espalhem-se sobre a face da terra. Essa deveria ser uma bênção que trouxesse coisas boas, que trouxesse um dominar da terra para a adoração ao Senhor. E isso fica muito claro que o próprio Éden, ele é muito semelhante a um santuário de adoração. E qual era a proposta original? Pensando na humanidade, Deus olha para a humanidade, Deus olha para o casal, o que é que Ele quer? Qual é o plano? O plano é que este casal tenha filhos, netos, bisnetos, e em sequência, e as famílias se multipliquem. Para quê? Para que este primeiro tabernáculo, esse primeiro templo de adoração que era o Éden, se multiplique sobre a face da terra. Domine a face da terra. Lembra do texto do Antigo Testamento? Que o conhecimento, a glória do Senhor domine a terra como as águas cobrem o mar. Esse era o projeto. Que através de sua família houvesse uma expansão
da adoração ao Senhor. Que cada canto desse mundo, do Polo Sul ao Polo Norte, todos fossem adoradores. Mas a história triste que é contada é totalmente o contrário do plano divino. Homens multiplicam-se sobre a face da terra, mas para se afastar do Senhor. Nós já descrevemos isso quando nós falamos da cidade que Caim constrói para o seu filho, e nós lembramos que quanto mais pessoas aglomeradas, mais pecado, depravação, corrupção há. Por isso que as cidades são este local de depravação. E quanto mais se multiplicam os homens sobre a face da terra, mais depravação acontece. Esta humanidade, ela comete pecados. Esses pecados são os motivos pelos quais Deus, que é o segundo personagem, se arrepende de ter feito-os. Que pecados são esses? Nós já observamos o pecado de Lameque anteriormente, mas o pecado descrito no capítulo 6 traz algumas dificuldades na nossa interpretação bíblica que nós queremos tentar melhorar a nossa leitura. Que pecados são esses? Primeiro, eles se multiplicam e eles têm filhas. Perceba que o texto enfatiza a geração de mulheres. Eles multiplicam-se e têm filhas. E aí um outro grupo chamado de filhos de Deus viram, versículo 2, que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres aquelas que entre todas mais lhes agradaram. E é a partir deste fato, ou desta prática costumeira, que parece ser a história aqui, não é algo que aconteceu pontualmente, mas algo que acontecia sempre, que Deus diz, olha, eu vou acabar com isso. Que Deus diz, já chega, é o estopim. E isso não é estranho, irmãos. A própria história de Sodoma e Gomorra tem o mesmo padrão lá no capítulo 19. Deus acumula a sua ira até um ponto que a sua ira chega no limite. Há um acúmulo de pecados que Deus dá na sua graça e Deus permite, vão, façam o que vocês querem. E quando esse acúmulo chega no nível proposto, o cálice da sua ira transborda. Qual é o ápice do acúmulo dos pecados de Sodoma e Gomorra? Os homens que veem os anjos entrando na casa e dizem, tirem eles porque nós queremos estuprá-los. Este é o acúmulo, esse é o retrato de uma sociedade doente, de uma sociedade que tem vários pecados sexuais, dentre os quais o próprio estupro e a própria homossexualidade. Então, esses pecados demonstram o ápice da sua podridão moral. Também nós temos aqui um pecado sendo descrito. O nosso problema é entender que pecado é esse, porque nós temos uma linguagem que muito se afasta da nossa linguagem moderna sobre as coisas. Nós temos, de primeiro, dois grupos. Os filhos de Deus que veem as filhas dos homens. A primeira coisa que nós devemos observar aqui é um tipo de eco que está acontecendo. Por quê? Assim como Eva olha para o fruto e considera o fruto agradável aos olhos, os filhos de Deus olham para as filhas dos homens e consideram-nas o quê? Bonitas. É um eco daquilo que aconteceu com Eva. Eva olhou para o fruto e considerou ele belo. Agora os filhos de Deus olham para as filhas dos homens e consideram-nas bonitas. Interessante porque há uma coisa aqui de tentação, há uma coisa aqui de atração que não deveria ser uma atração correta. Mas, irmãos, nós precisamos entender quem são esses filhos de Deus e quem são essas filhas dos homens. Isso tem sido alvo de debate por séculos, desde o judaísmo até o cristianismo. E nós podemos resumir, eu quero que você preste muita atenção, porque o modo como nós definimos esses grupos e os seus pecados, ou o seu pecado, vai conduzir a nossa interpretação do que está acontecendo aqui. Os judeus, por séculos, têm imaginado muito sobre esse texto, porque é um texto que deixa as coisas flutuando. E é nesse ponto, ou são nesses pontos, que os judeus gostam de imaginar, de pensar, de ir além da Bíblia. E é sobre esta imaginação que os judeus escrevem em muitos livros que nós chamamos de livros apócrifos ou livros deuterocanônicos. Dentre esses livros existe um chamado Primeiro Enoque. É um livro de ficção, é um livro de imaginação. Você já leu um livro de ficção? Um livro que imagina como seria a vida fora do planeta e tal.
eles tinham esse tipo de ficção, mas era uma ficção religiosa. Agora, todos nós devemos entender que não é um livro inspirado por Deus. Eles pegam, por exemplo, Enoque, esse personagem misterioso, que sobe aos céus, e eles começam a imaginar. Vamos pensar, como é que Enoque seria? Ele seria um profeta, né? Vamos imaginar que ele é tipo um astronauta, ele é um cara que viaja pelas galáxias, e de fato está lá no livro de Enoque. Enoque é meio que um astronauta que viaja, né, entre as galáxias e tudo, e visita os anjos, e tem um bocado de anjo, com um bocado de nome. É até interessante de ler, mas não é Bíblia. Não é Bíblia, certo? E é nessa imaginação que os judeus pensam o seguinte, que os filhos de Deus são anjos ou demônios. Você conhece anjos e demônios, né? Na verdade, a categoria certa é anjos, seres celestiais. Demônios nós denominamos aqueles anjos que caíram. Mas o seu nome original é sempre anjo. Essa palavra para anjos ou seres celestiais, no Antigo Testamento, é a palavra Elohim. É uma palavra muito complicada, porque ela é usada para um bocado de coisa. Ela pode ser usada para o próprio Deus, ou deuses. Ela pode ser usada para anjos. Ela pode ser usada para reis. E ela pode ser usada para pessoas comuns. E disse, sois deuses. É a mesma palavra que Jesus usa e também pode se referir a anjos. Então o que é que os judeus diziam por séculos, desde a época de Jesus? Que os anjos caídos, a companhia de Satanás desceu do céu e estuprou mulheres humanas. E teve relações sexuais com mulheres humanas, relações forçadas. E o fruto, o filho ou os filhos dessa relação sexual foram gigantes. Pessoas imensas, né? Ogros imensos que batalhavam e tudo mais. Mas, irmãos, de novo, tudo isso é fruto de uma imaginação judaica. Isso aqui nada a Bíblia, em nenhum momento a Bíblia descreve isso, nem antes nem depois. Então, nós estamos aqui pensando em uma interpretação muito fantasiosa e que em nenhum momento, quando a Bíblia fala de gigantes, por exemplo, o próprio Davi enfrenta vários deles, são homens de uma estatura um pouco mais elevada do que o normal, homens parrudos, homens guerreiros. Não são os gigantes, por exemplo, da Grécia, né, ciclopes, que tem um olho só. Tudo isso é imaginação. Tudo isso é imaginação. Eu gosto porque os crentes, eles são parecidos com o povo judaico. Eles gostam de uma imaginação, de um negócio. Aí acharam um osso, né? Um osso. Aí disseram, é o osso de um gigante. Ou seja, existiam gigantes. Não sabe nem de que é o osso, né? Não sabe nem qual foi o arqueólogo, onde foi, mas diz lá, ó, o osso, está vendo? Pertencia aos gigantes, que são filhos dos anjos com as mulheres. Em nenhum momento a Bíblia nos fala que anjos podem ter relações sexuais com mulheres. Homens parecem-se, então nós temos anjos que se revelam com a aparência de homens, mas em nenhum momento se fala sobre eles terem todas as funções que um homem tem, dentre elas as funções sexuais. Uma prova que se dá, eu peço que você deixe marcada aí Gênesis capítulo 6, uma prova que se dá é 2 Pedro, vá lá para o final, por favor, do Novo Testamento, apenas para deixar você inteirado dos argumentos. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 4 e versículo 5, porque entra no nosso aspecto sobre Noé. Esse é um argumento que é dado, dizendo que estes anjos que são descritos aqui, foram esses mesmos anjos que cometeram um pecado de se relacionar com mulheres humanas. É o pecado da mistura das raças, anjos com homens, que geram abominação. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E o versículo 5. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E se você continua, o versículo 6 fala sobre quem? Sodoma e Gomorra. Versículo 7, sobre Ló. Parece uma sequência, né? Então,
Alguns dizem, olha, esses anjos que foram lançados no inferno, que foram algemados, inclusive Apocalipse diz que eles serão soltos na época da tribulação, esses anjos que estão guardados em cativeiro. Satanás não está, Satanás está solto, mas esses anjos, eles cometeram um pecado tão terrível que eles foram guardados numa caverna e acorrentados. Que pecado foi esse? Eles tiveram relações sexuais com mulheres, dizem esses judeus. Irmãos, quando nós lemos 2 Pedro, em nenhum momento fala-se sobre pecados sexuais. Em nenhum momento. Apenas diz que esses anjos caíram e Deus os algemou. E Deus os preservou em escuridão. E aí depois vem Noé, dizendo que Deus também não poupou o mundo antigo, dizendo que Deus não poupou depois Sodoma e Gomorra. Parece uma sequência de Gênesis. Lembre-se, Satanás cai antes ou em algum momento durante a criação de Deus. E quando ele cai, anjos caem junto com ele. Então nós podemos pensar que esses anjos aqui que estão em algemas são os anjos que caíram com Satanás. Seu pecado é esse. Seu pecado é ter seguido a voz de Satanás, ter seguido a voz de Belzebu, desse antigo comandante do Senhor. Então, o próprio Satanás não é preso, mas esses anjos são presos, né? Nós não sabemos os motivos de Deus para isso. Eles são reservados em juízo para um dia no futuro agirem como gafanhotos terríveis, né? Mas em nenhum momento se fala sobre relações sexuais. De fato, é difícil pensar nisso. Como é que anjos teriam relações sexuais com mulheres? E ainda mais, um outro motivo. Anjos não têm filhos. Anjos não têm descendência. O ser que tem descendência e tem a imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Em nenhum momento a Bíblia fala que anjos se multiplicam, ou que anjos têm filhos, têm netos, têm conexões familiares. Ao que nos parece, os anjos foram criados de uma vez. O número deles no início é o mesmo número deles no final. Como é que eles teriam relações sexuais com mulheres? Uma possibilidade que alguns judeus têm é que esses anjos, eles possuíram homens. Como um demônio possui alguém e tem relações sexuais com outra pessoa. Mas isso não influenciaria em nada, né? Um homem possuído, uma mulher possuída por um demônio, não geraria um híbrido de anjo e de homem. Beleza? Então vocês já entenderam que a primeira proposta é que os filhos de Deus são anjos e as filhas são mulheres humanas, e o pecado seria a aberração. É o pecado semelhante a um homem, por exemplo, deitar com um animal. São dois tipos diferentes, não podem misturar. Da mesma maneira seria pecado anjos e seres humanos. Mas nós entendemos que é muito fantasiosa essa interpretação. Segunda interpretação, que os judeus começam a ter mais agora na modernidade e os cristãos têm tido por séculos, é que filhos de Deus são reis, são pessoas de poder. E de fato a palavra Elohim é usada muito para reis. É tão assim, irmãos, que o próprio Davi é dito ou chamado de filho de Deus. Davi é chamado como filho de Deus. E que seus descendentes seriam filhos de Deus também. Então vocês têm essa conexão de filho de Deus com reis. Ao que nos parece, há uma linhagem, segundo esta possibilidade de interpretação, há uma linhagem de homens que se tornaram reis, poderosos. E esses reis poderosos e perversos, chamados filhos de Deus, talvez um título que eles deram a si mesmos, nós somos filhos de Deus, nós somos os caras, nós mandamos em tudo. Eles descem para a tribo das filhas dos homens e dizem, eu quero essa, essa e essa. Escolhem as mais bonitas e tomam para si. Se for isso, se os filhos de Deus então são reis, reis perversos, reis ditadores, o pecado poderia ser alguns desses. Poderia ser o pecado do estupro ou do casamento forçado. Reis que dizem, olha, eu quero a sua filha. Não, mas minha filha não quer ir. Mas eu sou o rei, eu que estou mandando. Me dê sua filha, eu vou levá-la para o meu palácio para ser minha concubina. Isso poderia ser então o pecado do casamento forçado ou do próprio estupro. Mas outros pecados podem ser entendidos aqui. Também o fato desses reis terem várias mulheres ou cometerem imoralidade com elas. Essa é uma segunda possibilidade. A terceira possibilidade é a de que os filhos de Deus são descendentes de Sete. Lembra que a linhagem se dividiu? Os filhos de Caim ficaram separados, porque Caim pecou. Uma linhagem que fica separada da linhagem principal, que é a linhagem de Sete.
Você lembra disso? Lá no capítulo 4, versículo 25 e 26. A Sete também nasceu um filho chamado Enos, e naquele tempo se começou a invocar o nome do Senhor. Essa segunda possibilidade pensa o seguinte: os filhos de Deus são pessoas fiéis, são pessoas santas, descendentes de Sete. As filhas dos homens são pessoas perversas, ou seja, são filhas de Caim. Filho do homem não presta, filha do homem, filho de Deus, são pessoas boas. Qual seria então o pecado da mistura dessa geração de Sete com a geração de Caim? É justamente o pecado do casamento misto, de um crente casando com um descrente. Seria este o pecado imaginado aqui. Irmãos, é difícil nós estabelecermos isso, porque em nenhum momento se diz que a linhagem de Sete é uma linhagem perfeita. Que todos que são descendentes de Sete são homens bons, são homens de Deus. Nós não temos prova para isso. Nem prova para dizer que todas as mulheres descendentes de Caim são mulheres que não prestam. Então, isso aqui seria ler demais nas Escrituras além daquilo que há. Então, vocês já estão entendendo o encaminhamento que eu estou dando. A principal possibilidade aqui é de que sejam reis humanos. Reis humanos, perversos. Inclusive, havia um costume muito comum, um costume bárbaro, desde essa época, que depois os vikings aprendem e continuam. Era muito costumeiro Babilônia e também nos arredores aqui de Israel dessa época. Era o costume de que os reis tomassem as noivas no dia do casamento e tivessem a primeira noite antes do noivo. Então o casal estava casando e antes que o noivo dormisse com a noiva na sua lua de mel, o rei chamava e dizia: eu vou ter a primeira noite com ela. É chamado depois de prima nocte, né? A primeira noite é do rei. A virgindade é do rei. E alguns imaginam que é isso que inflama o coração de Deus. Deus está irado com esta tirania desses reis. Porque são reis que tiram as esposas de seus maridos. São reis que arrebatam mulheres e as que eles acham bonitas e tiram de suas famílias e forçam-nas ao casamento. De fato, esta é a melhor possibilidade e esta é uma boa demonstração da decadência de uma sociedade. Uma sociedade se mostra decadente quando seus governantes são tiranos. Quando uma sociedade permite que políticos ímpios, corruptos, cheguem ao poder e continuem no poder. Essa é uma demonstração que toda a sociedade está doente. Os nossos políticos, os nossos governantes representam a nossa vida espiritual também. O nosso pecado. E às vezes eles são castigo de Deus para aquilo que está acontecendo na nação. Os próprios governantes se tornam então castigo. Eles são tiranos e a sua tirania demonstra como a nação está tornando-se um esgoto moral. E é dessa maneira que nós entendemos o texto. Nós vamos pular o versículo 3, porque aqui entra o Deus da humanidade, e vamos para o versículo 4, porque ele complementa esse pecado que está acontecendo. Naquele tempo havia gigantes, ou Nefilim, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses gigantes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Estes gigantes, eles aparecem uma segunda vez, no seu nome, em Números, capítulo 13, versículo 33. Leia aí comigo, só para você ver, é a única outra ocorrência de Nefilim, que é o nome para os gigantes. Números 13 e 33. E é o próprio Moisés que escreve ambos os livros. Números 13 e 33. Nós temos o contexto de Caleb espiando junto com os espias a terra que mana leite e mel. E o que é que eles veem nesta terra de Canaã? 13, 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Parece que essa linhagem de gigantes continuou muito tempo depois. Parece ser então uma linhagem genética. Quando esses reis ímpios coabitaram com essas mulheres, que eram filhas dos homens,
Então, houve esta linhagem genética que continuou séculos depois. Números é escrito muito depois do que aconteceu aqui em Gênesis. Então, nos parece ser então o resultado desta coabitação. Quem pensa que são anjos que tiveram relações com mulheres, está vendo? Anjos têm relações com mulheres e nascem aberrações, gigantes. Certo? Não há nada na própria história, na própria arqueologia que prove que houveram gigantes como esses que nós imaginamos, né? Pessoas de 10 metros, montanhas, pessoas que com um olho só. Isso é tudo fruto da imaginação humana, que vem de algo que é real. Pessoas que são maiores do que outras. Pessoas que são, inclusive, algo chamado gigantismo, né? O gigantismo até hoje demonstra isso, que é possível ser além da média, muito mais alto, muito maior. E tem outra coisa, ser gigante não é só ser alto, como nós pensamos. Existe uma questão cultural. Ser gigante na cosmovisão de Israel é ser um bom guerreiro, é ser alguém habilidoso, alguém que destrói pessoas, alguém que trucida com a sua espada. E assim eles o eram. Eles eram valentes, no final do versículo 4, homens de renome na antiguidade. Interessante que mais à frente um homem chamado Nimrod, um caçador diante do Senhor, era um homem com essa mesma denominação, um nome de renome. Eles tinham renome na antiguidade. Isso aqui, irmãos, me parece uma pista para Babel. Babel traz essa ideia de que os homens quiseram fazer um nome grande para si. E é por isso que eles constroem Babel. Eles querem ter um nome superior ao nome de Yahvé, ao nome do Senhor. Então, quando o texto está dizendo que esses gigantes eram homens de renome, não é algo bom. É algo que diz respeito ao seu orgulho. Eles são filhos dessa linhagem de reis perversos com mulheres indefesas. Esses são homens ímpios, homens terríveis, uma linhagem de pessoas terríveis e viveram nesta antiguidade. Interessante perceber porque provavelmente todos morreram no dilúvio. E como é que eles aparecem lá em Números? De alguma maneira esta genética continuou em outras pessoas, né? Existe essa possibilidade genética. Ok, esta é a humanidade. É uma humanidade tão terrível que os seus próprios governantes representam quem ela é. São homens perversos. E quando têm filhos, seus filhos são mais perversos ainda. São piores do que seus pais. Essa não é a condição humana. A condição humana é que pais perversos gerem filhos mais perversos. Que os filhos superem os pais. Que os filhos sejam tão piores quanto seus pais foram. E é de fato isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos em uma geração que não se sabe mais a letra, se é X, Y, Z, se é fluido, se é... Existe uma geração hoje, pensando de maneira sociológica, que é fruto de uma geração anterior, com todos os seus problemas, com todas as suas indagações e que não foram resolvidas. Pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que se afastaram da igreja e achavam que estavam criando seus filhos direito. Dizendo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E hoje seus filhos são piores do que eles foram, porque eles são resultados da ação de seus pais. Isso aqui é muito claro, irmãos, e nós vamos voltar a isso no final, de que toda a cultura, toda a humanidade, ela é gerada a partir do modo como nós ensinamos os nossos filhos. Os próximos passos dependem de nós hoje. Ou a piora, ou a melhora da humanidade, em termos relativos, dependem também de nós. Qual o segundo personagem? Esta humanidade na qual Noé andou com Deus, na qual foi possível Noé andar com Deus. Não, pastor, é impossível andar com Deus, os governantes são tão maus, né? O imposto está tão alto. E aí, isso acaba diminuindo as nossas condições, e aí, por exemplo, eu não auxilio na igreja, porque está tão complicado, né? Culpa é de fulano, a culpa é de fulano. Certo? O que parece é que quanto mais o povo de Deus é apertado, é moído, mais esse povo dá frutos, ou deveria dar. Mas em nossa geração, quanto mais apertados e moídos, mais nós amolecemos, mais nós deixamos a luta passar e dizemos, não é culpa nossa, a culpa é do presidente, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito. Eu não cheguei aqui porque eu estou pagando muito imposto e aí eu estou precisando trabalhar mais, pastor. Aí não dá para vir para o culto. A culpa é sempre do outro.
nunca é de nós mesmos, sendo que o contexto melhor para andar com Deus é o contexto em que você está. Esse é o melhor lugar que você tem hoje para andar com Deus, é onde você está, porque Deus é o mesmo desta época e ainda o é hoje e ainda o será para sempre. Amém? O segundo personagem é o próprio Deus. É um Deus que, no meio da cena desse estupro ou desse tomar forçado, dessa tirania desses reis, no meio da cena ele interrompe no versículo 3 dizendo: o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Nós começamos aqui com um castigo de Deus. Castigo da primeira parte diz respeito à diminuição da vida útil do homem, e o castigo na segunda parte ainda é pior, é a destruição de toda a vida humana. Mas Deus começa com um castigo, e esse é um castigo ambíguo. Em que sentido? Deixe-me dizer, você tem anteriormente homens que vivem 500, o que viveu menos, 600, 700, 800, 900, quase 1000 anos. Quanto mais vive um povo, mais pecados eles cometem. Esse é o padrão. Quanto mais gente no mundo, mais pecado. Quanto mais vivem, mais pecado. Você imagina que hoje, se nós vivemos até 80 anos, no melhor dos países, na sua média, 90 anos, na média de mortalidade dos países, ou países da América Latina bem menos, como os nossos. Então, o que acontece? Sempre estão morrendo pessoas e dando lugares a novas pessoas. Agora, quando você tem um mundo em que pessoas vivem 900 anos, está lá Matusalém vivendo e o dilúvio quase acontecendo. E Noé já organizando as coisas e Matusalém quase morrendo, depois de 4, 5, 6 gerações. Então você pensa que é provável que nós tenhamos uma humanidade com muito mais gente do que nós temos hoje. Uma humanidade que dominou toda a Terra e tem muita gente, tem muito desenvolvimento. Não temos como saber como o mundo era antes do dilúvio, mas talvez ele seja muito maior do que nós pensamos. A gente pensa em uma meia dúzia de aldeias que foram alagadas, né? Mas era bem maior. Era muita gente, talvez muita tecnologia, talvez muito desenvolvimento que a gente nem imagina, mas que Deus acabou naquele momento. O primeiro castigo do Senhor é ambíguo, no sentido de que ele também é uma bênção. Deus está diminuindo o tamanho da vida ou da sobrevida humana para que este homem não peque tanto, para que não haja tantos prejuízos como está acontecendo. Então, olha, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano. O que parece aqui? O que parece é que depois do Éden, o homem merecia a morte final e última. Pecou, morreu. Esse é o percurso que deveria acontecer. Mas a graça de Deus, ao que parece pelo texto, dá do seu espírito para que proteja o homem, para que ele viva mais anos. O que Deus está fazendo então é: eu vou tirar o espírito. Eu não vou dar mais o espírito para esta humanidade. Essa humanidade está piorando, está usando o meu espírito como proteção para pecar. Então eu retirarei o meu espírito. Porque este homem é carnal. As duas possibilidades de carnal são pessoas feitas de carne, pessoas que falham, pessoas que morrem, que deterioram. Então Deus diz: eu vou tirar, porque sendo carnal ele vai morrer. Essa é uma interpretação. A outra é que carnal é no sentido do Novo Testamento. São pecadores, são pessoas terríveis, são ímpios. Por isso que eu retirarei o meu espírito. Essa palavra não tem tanto esse sentido de carnal como ímpio. Tem um sentido de carnal como feito de carne mesmo. A ideia é que Deus está dizendo o seguinte: se eu tirar meu espírito, eles morrem sozinhos. É isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer é tirar minha proteção, minha redoma. Eu vou tirar minha redoma e eles vão morrer mais rápido. De fato, talvez você olhe para os outros capítulos e diga: mas Abraão viveu 180 anos, Isaac viveu 160, mas perceba, este número vai diminuindo até que José, o que vive mais, não chega a 110 anos. Esse número vai diminuindo. E, inclusive, são patriarcas, são homens grandes. Talvez a própria humanidade diminuiu muito a sua sobrevida. A ideia é que Deus está tirando a sua proteção, porque essa humanidade não merece. Mas também é um ato de misericórdia. Quanto menos vive, menos chance de pecar tem. Você já viu aquele crente que se desviou, que está cometendo um pecado terrível e Deus vai lá e mata ele?
Deus vai lá e tira a vida dele, e uma das interpretações que nós damos é: Deus tirou a vida dele para que ele não continuasse pecando. Ou Deus levou logo ele para o céu, para impedir que ele continuasse blasfemando o nome do Senhor, ou de fato ele não era um crente, Deus impediu que o nome do Senhor fosse envergonhado na vida dele. Das duas, uma. Mas Deus tira a vida para que o pecado não multiplique. É interessante perceber isso, a graça de Deus no seu castigo. O castigo de Deus é sempre gracioso. Há algo que o C.S. Lewis escreveu sobre a morte, que tem tudo a ver com este castigo do Senhor no versículo 3. A morte é, na verdade, algo que as pessoas chamam de ambivalente. De fato, é ambivalente. A morte é a grande arma de Satanás, mas também é a grande arma de Deus. A morte é ao mesmo tempo santa e ao mesmo tempo ímpia. É a nossa desgraça suprema e a nossa única esperança. É a coisa que Cristo veio para conquistar e o meio pelo qual ele conquistou. Cristo conquistou a morte como? Morrendo. A morte é a desgraça do crente, mas é a esperança do crente de encontrar Jesus. A morte tem esses dois lados, um lado bom e um lado ruim para o crente. Nesse sentido, o lado bom é parar de pecar. Mas continua comigo no versículo 5, porque Deus continua observando a humanidade, e no versículo 5 diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Olha a frase: o Senhor viu. É a mesma frase do capítulo 1, do capítulo 2. Deus criou tal coisa e viu o Senhor que era bom. E viu o Senhor que era bom. Agora, depois da queda, viu o Senhor a maldade dos seres humanos. É isso que os olhos de Deus enxergam. É esse o modo como Deus olha para a humanidade. Deus vê a sua maldade. E uma maldade multiplicada, potencializada ao infinito na terra. E que todo o desígnio do coração dessas pessoas, era continuamente mal. Tem dois níveis aqui. O pecado se espalhou por todo canto, porque todos pecaram e por isso merecem a condenação. Todo mundo pecou, em todo lugar. Ah, mas tal país é pior. Não, todos têm os seus pecados. Todos têm os seus erros. Ah, mas ali é tão mais tranquilo, né? Não tem guerra, é um povo civilizado, vai para o inferno do mesmo jeito. São todos pecadores, todos pecadores. Mas o outro nível é no nível individual. Fulano é melhor do que fulano. Deus olha para as pessoas e percebe que todas, por mais bonitinha que seja, por mais ética que seja, todas essas pessoas são completamente más. São completamente pervertidas. Todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Essa frase, ela tem um peso muito grande, porque se nós fôssemos traduzi-la, ela diria o seguinte: todo pensamento. O texto diz todo desígnio, né? Mas a ideia de que todo o pensamento, tudo que elas pensam, tudo que elas produzem é mal. Mas também o texto diz continuamente, está vendo essa palavra continuamente? No texto original não seria continuamente, mas todo o tempo. Então tudo que elas pensam, todo o tempo. Tudo que elas pensam, todo o tempo. Não tem nada de bom nelas. Nós temos aqui a doutrina da depravação total. Todo o tempo pecamos. Todo o tempo pecamos. Tudo o que pensamos é pecaminoso em algum nível. Ou seja, não sobra nada de bom em nós. Se esta ideia revolta o teu coração, você ainda não entendeu o Evangelho. Se esta ideia te incomoda, e você diz: não, ainda há algo de bom em mim, ainda há algo de bom em fulano, pastor. Você precisa entender esse texto, e você precisa entender o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo diz: não há um justo nenhum sequer. Embora tenha um, vai já aparecer. Aí você vai entender porque ele é justo. Mas todo ser humano, em todo lugar, em todo tempo, não presta. Não tem serventia para Deus como adorador. E algumas coisas que você precisa perceber ainda nessa frase. Pensamento ou desígnio é uma palavra que tem a ver com um pote que é moldado. Ou seja, o ser humano agora molda os seus pensamentos para confrontar Deus. Se Deus moldou o homem do barro para ser uma bênção,
Se Deus moldou você para ser um adorador, agora você molda seus pensamentos para desagradar a Deus. Quando você vê algo que Deus não quer que você veja, quando você planeja algo que Deus não quer que você planeje, quando você imagina algo que Deus não quer que você imagine, você está se levantando como um inimigo de Deus contra o Senhor. Dizendo, eu vou moldar aqui minha vida, quem manda aqui sou eu, quem vai cumprir meus desejos no meu coração sou eu e não o Senhor. Uma outra coisa aqui são desígnios do coração. Essa palavra talvez te engane, porque você pensa que tem alguma coisa a ver com sentimentos, mas não é. Coração, dentro do Antigo Testamento, é algo que diz respeito ao centro de quem nós somos. Tudo, razão, emoção, ação, tudo centraliza-se no coração no Antigo Testamento. Por isso que Provérbios diz que é dele que procedem as fontes da vida, é do coração. E quando Deus vê isso, e ao invés de declarar que é muito bom, ele declara que é muito mal, o que é que o coração de Deus sente? Porque Deus olha para o coração humano, só encontra malícia. E agora, o que é que o coração de Deus sente? O coração de Deus fica triste. O Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. E isso lhe pesou no coração. A linguagem é bíblica. Não sou eu que estou dizendo que Deus tem coração, mas é a linguagem bíblica. E não no sentido de um coração como o nosso que nos domine, mas nós estamos usando a linguagem para tentar explicar algo de Deus, que não é homem para que tenha coração de verdade, que não é homem para que tenha cérebro. Mas a ideia é descrever como Deus se sentiu diante de uma humanidade caída. Como é que Deus se sente diante de um ser que Ele criou para adorá-lo, mas que não o adora? Como é que Deus se sente quando Ele vê o teu pecado? Você já pensou nisso? Muitos teólogos tentaram defender que Deus não sente nada, que Deus é impassível, é esta a palavra. Por quê? Para ser perfeito, você precisa ser impassível, não sentir nem raiva, nem alegria, nem amor, nem tristeza. Isso é coisa de ser humano, imperfeito. Deus não sente. Mas o que eu estou lendo aqui é que Deus ficou triste. Eu não preciso dizer que é como uma tristeza humana, que às vezes é tristeza por coisas erradas. Eu não preciso dizer que é uma ira como a ira humana, que é uma ira sem sentido, uma ira voltada para as coisas erradas. Os sentimentos de Deus, no sentido como são expressos nas Escrituras, são perfeitos. Na verdade, talvez nós tenhamos sentimentos porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós refletimos isso. O coração de Deus intencionalmente sente. Ele poderia não sentir. Deus poderia olhar para a humanidade com um olhar superior e dizer: é isso que vocês querem, pois eu vou acabar com vocês. Mas a demonstração da tristeza no coração de Deus também é uma demonstração da sua graça. Ele se importa. Ele se importa tanto com o pecado, que Ele envia seu próprio Filho para o perdoar. Se Deus não se importasse com o mal, se Ele não fosse justo, Ele não seria amoroso também. É por conta da sua justiça e da sua santidade, do seu incômodo, da sua ira, é por conta disso que Ele pode nos amar e ser misericordioso. Porque se Ele não ligasse para os nossos pecados, Ele também não ligaria para a nossa salvação. Não seria importante para Ele. O que eles fazem não me importa. Irmãos, Hammurabi, talvez você já ouviu falar de Hammurabi, e outro personagem chamado Gilgamesh, talvez você já ouviu falar dele, eram como semideuses, na literatura ali perto de Israel. E Gilgamesh, ele é como se fosse um Noé, um Noé que sobreviveu e tal, no dilúvio. Mas sabe qual foi o motivo do dilúvio nessas histórias? Os deuses, eles ficam incomodados com a humanidade, com o pecado da humanidade e mandam um dilúvio. Mas sabe qual é o pecado da humanidade? Os deuses estão cochilando. Eles almoçaram e eles foram tomar um cochilo. E aí a humanidade é muito zoadenta. Tem tanta gente na Terra, se multiplicou tanta gente, parece bicho, que começa a fazer muita zoada. Aí os deuses dizem: olha, nós vamos mandar um dilúvio para diminuir o tanto de gente na Terra, porque eles se multiplicaram demais. É tipo um controle de natalidade. Olha o motivo raso para o dilúvio.
O motivo verdadeiro para o Deus verdadeiro, para a história verdadeira, para o dilúvio verdadeiro, é que Deus se incomoda com o pecado, porque o pecado é contrário à sua natureza. O pecado é contrário a quem Ele é, ao seu plano. Por isso que Deus fica triste. E a palavra para ficar triste é se arrependeu. Deus se arrependeu por ter feito o ser humano na terra. E isso lhe pesou no coração. Quando a Nova Almeida Atualizada diz que ele ficou triste, ela já está interpretando o que é a palavra arrependimento. E é uma boa interpretação, porque a palavra arrependimento pode nos dar a entender que Deus foi pego de surpresa. Que Deus fez a humanidade esperando que fosse uma coisa, e a humanidade de repente passou a perna em Deus e ele, agora eu estou arrependido, se eu soubesse eu não tinha feito. Deus é onisciente, Deus sabe cada coisa que aconteceu e que acontecerá está no seu plano. Mas o arrependimento aqui descrito, tem duas palavras para arrependimento, uma delas é voltada para Deus, se refere a Deus olhando a situação agora e ficando triste com a situação de agora. É como se Deus tem um plano, e esse plano inclui o pecado da humanidade, mas isso não impede que o seu coração fique entristecido com este pecado. Será que Deus não sabe o pecado que você vai cometer amanhã? Agora, saber impede que ele se entristeça, ou que o Espírito se entristeça com o teu pecado? Não, uma vez que Deus está se revelando para nós no tempo. Deus ficou triste, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, de tal maneira que isso lhe pesou no coração, e de tal maneira que daí surgiu a sentença do versículo 7. O Senhor diz: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei tudo. Perceba o nível da ira, não é só a humanidade, mas toda a biologia, toda a vida que há na terra, os animais, seres que rastejam e aves dos céus. Perceba que ele diz animais, englobaria tudo, mas ele faz questão de dizer dos que rastejam na terra até as aves, ou seja, do chão ao céu, tudo vai ser destruído, porque estou triste, eu estou arrependido por havê-los feito. Esse é o segundo personagem. Esse é o Deus, que é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus que nós adoramos há pouco e estamos adorando ainda. É o Deus que se ira com o pecado. Mas é o mesmo Deus que em sua graça está disponível para que você ande com Ele em uma geração corrupta e perversa. Para que nós sejamos como luzeiros no mundo. Para que nós sejamos abençoados com a sua presença. De maneira que andemos e não sejamos mais vistos, porque Deus nos tomou para si. Ou que Deus nos chame para uma missão e nós cumpramos essa missão, sejamos profetas nessa geração, como Noé foi. Sejamos pessoas que dizem: olha, ele virá, ele está voltando. Você se arrependeu? Se arrependa dos seus pecados, creia nele e você será salvo. E você subirá, o próprio Agostinho fazia essa ilustração, você subirá nessa arca que é Jesus, para se salvar da condenação que virá. Esta arca é Jesus. O terceiro personagem desta humanidade, e depois desse Deus desta humanidade, é um homem dentro desta humanidade. Ele tem nome, e o seu nome é Noé. Perceba as expectativas que já estavam sobre ele. Versículo 28 do capítulo 5. Seu pai chamava-se Lameque, descendente de Metusalém, descendente de Enoque. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Essas são as expectativas postas sobre Noé. Inclusive, seu próprio nome se aproxima ao verbo consolar. Talvez por isso seu pai falou. Esse consolar, este consolador, que é o meu filho, ele nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas nessa terra amaldiçoada. E por dizer que a terra está amaldiçoada, há o pressuposto de que Lameque era um homem espiritual. Não o Lameque de Caim, lembre-se. Aqui é outro Lameque. Parece que esse Lameque segue uma linhagem de homens piedosos, como Enoque,
e como Matusalém. Dizemos que Matusalém foi um homem piedoso pelo tanto de anos que ele viveu. É uma opinião sobre o texto. E aí, ele coloca essa possibilidade sobre o seu filho. Essa terra está amaldiçoada, o pecado é terrível, mas esse meu filho, eu vou preparar ele para consolar-nos das nossas fadigas. Nós temos pensado em quem é este Noé. Este Noé é apresentado de maneira dentro da narrativa mais direta no versículo 8. Porém, diante de todo este cenário, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Talvez você esteja mais acostumado com outra tradução, que Noé achou graça diante de Deus. Esta frase era muito comum, no sentido de que eu vou diante do Senhor, faço uma oração, peço algo a Deus, e a resposta de Deus, se for favorável, é que eu achei graça diante do Senhor, ou que Deus me foi favorável. Era muito semelhante a você ir num palácio, pedir uma audiência com o rei, eu queria falar com o rei, e o rei abrisse uma audiência para você. E aí você tivesse um pedido diante do rei, e se o rei não lhe desse graça, você ia para a masmorra, porque você foi atrevido, né? De entrar no palácio, você ia morrer. Mas se Deus lhe fosse, ou se o rei lhe fosse gracioso, você encontraria favor diante do rei. Mas olha que interessante, Noé não pediu nada a Deus. Geralmente essa expressão é usada para quando alguém procura Deus. Mas Noé não procura Deus. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, simplesmente. Deus quis ser gracioso com Noé. Aqui o pressuposto é o pressuposto da eleição, irmãos. Antes de Noé ser um homem justo, íntegro e que andava com Deus, ele era um homem eleito do Senhor. Deus o amou antes dele ser justo. Deus o escolheu antes dele fazer qualquer obra, como Paulo fala em Romanos capítulo 9. Antes que tivessem feito qualquer uma das coisas, os gêmeos, Deus escolheu um e rejeitou outro, porque Deus é soberano na salvação. Noé, então, versículo 9, é dito que ele era um homem justo. Aqui nós entramos na esfera do que ele fazia. O texto demonstra 3 coisas, talvez não fique claro, mas a divisão ela é muito clara no texto original. Primeiro, Noé era um homem justo. Segundo, Noé era um homem íntegro entre os seus compatriotas, entre os seus contemporâneos. E terceiro, Noé andava com Deus. Este é o homem dentro da humanidade que encontrou graça diante do Senhor. E não é por conta da sua justiça, mas por encontrar graça diante do Senhor, ele se tornou justo. Nós podemos pensar numa progressão aqui. Ser justo é agir com justiça. É ter atos santos, atos de santidade. E o contrário de justo é muito claro nas Escrituras. É o ímpio, é aquele que desagrada a Deus, que não ama a Deus, que não busca a Deus, que faz coisas erradas, contrárias à lei do Senhor. A base aqui é entender uma coisa. Noé não era perfeito, mas ele era conhecido não por seus pecados, mas era conhecido por seus atos de justiça. Aqui é o mesmo padrão de 1 João. 1 João diz que todos nós pecamos. Se alguém pecar, nós temos advogado, nós podemos confessar os nossos pecados, mas não podemos viver pecando. Quem vive pecando, quem é reconhecido pela prática do pecado, é ímpio. Mas esses homens imperfeitos, dentre eles Noé, eram homens justos, porque viviam mais na prática da justiça do que na prática do pecado. Uma segunda característica dele, nesse mundo terrível, é que ele era íntegro entre os seus contemporâneos. A ideia da integridade é de alguém completo. É alguém que não é bom em 9 áreas, e correto em 9 áreas, mas na 10ª área ele falha, sabe? Ele não é tão bom assim. Ele é muito bom no serviço ao Senhor, ele é muito bom na adoração, mas no trabalho ele é terrível. Ele é muito bom em termos do seu tempo, da sua família, mas quando se fala de dinheiro, ele é um ladrão ou ele é um avarento. Essa não é uma pessoa íntegra. E nós falamos sobre isso com Caim. Caim parece uma pessoa boa em algumas áreas, né? Mas ele é um pelo menos. Pelo menos ele adora, pelo menos, mas ele não é íntegro. Integridade é tudo. É ter o coração completo.
E ainda tem outra característica, ele é íntegro entre os seus companheiros. Integridade tem a ver com testemunho, com você ser santo não só na igreja, mas lá fora no mundo ímpio. Que as pessoas reconheçam a sua santidade, reconheçam o seu Deus. E isso leva ao último passo. Sendo justo e íntegro, um homem santo na sua geração, ele andava com Deus. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para aqueles que são santos. Como é que você quer ter intimidade com Deus se permanece no seu pecado? Como nós vamos colocar esse desejo do Senhor diante do Senhor? Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero andar com o Senhor, mas mantenho um terrível testemunho diante de pessoas ímpias que estão lá fora. Elas olham para mim e dizem: ah, ele é um companheiro nosso, porque ele concorre nos mesmos pecados que nós. Se diz crente, ó, o crente, mas ele não é crente de jeito nenhum. Não, para andar com Deus não é só ter choro num culto. Para andar com Deus não é só se sentir emocionado porque Deus tocou o teu coração em algum momento. Para andar com Deus não é simplesmente ter levantado a mão em algum culto que você veio e a palavra lhe foi mais tocante, ou talvez não foi a palavra, mas seu coração estava mais tendencioso a um emocionalismo naquele dia. Andar com Deus envolve ser santo, viver uma vida reta diante do Senhor, porque Ele te amou. Se Ele me amou, se eu achei graça, favor aos olhos dEle, o que é que eu devo responder em troca? Devo responder com uma vida de sacrifício ao Senhor. Os pais de Noé colocaram expectativas sobre ele. Interessante, porque outra pessoa também colocou expectativa sobre seu filho, Eva. Eva disse: este é o varão que vai nos resgatar. Este varão se tornou um assassino, Caim. Agora, Lameque diz: este Noé vai nos consolar de nossas agruras nessa terra amaldiçoada. E ele consolou. Mesmo que seu pai não tenha visto. Mesmo que seu pai não tenha visto. Chesterton, um pensador católico, ele tem uma frase interessante, ele diz: cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Cada época é salva por um pequeno punhado de homens que não têm a coragem de serem, que têm a coragem de não serem atuais. Homens que mantêm um padrão. Pessoas que mantêm uma vida de santidade. Se assim não fosse, se não fossem pessoas que são sal e luz nesse mundo, esse mundo já teria acabado. Mas é por causa da presença de crentes em Jesus, desde o primeiro século, dentro da nova aliança, que esse mundo ainda não se acabou. Roma, acabou. Grécia, acabou. Tantas outras nações foram destruídas, mas o cristianismo continua em pé. Assim como os pais de Noé provavelmente criaram Noé para ser um homem de Deus, nós temos que pensar no futuro também. Se Cristo não voltar, eu tenho andado com Deus, e eu tenho andado com Deus de tal maneira que meu filho também me imite nesta vida com o Senhor? Será que temos criado filhos para que eles sejam melhores do que nós, mas não piores do que nós? Temos dado exemplo para eles? Esse Noé que cumpre as expectativas de consolo, ele não dá um bom exemplo para os seus filhos no futuro, mas isso é história para outro dia. Há uma música chamada Herança que fala assim: ele acorda, esse homem acorda quando ainda está escuro, apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou, sozinho em oração, ao construir o seu lar. Quebrantado, ele abre a palavra, buscando em Deus descanso encontrar. E a paz que enche o coração da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama a sua vida, que trocaria pela salvação de cada membro de sua família, e esta é a herança que ele deixou. A herança que este homem deixa, que ora por sua família, que vive para ensinar a sua família, que lê a palavra. E eu digo homens e mulheres que são chamados a isso, pais e mães. Esta é a herança que nós vamos deixar.
que nossos filhos sejam melhores do que nós, porque nós andamos com o Senhor. Se você não anda com Deus, não espere que seu filho ande com Deus. A pergunta final, ao entender como andar com Deus em um mundo caído, é: o que é que tem te guiado? O que é que você tem dito, por exemplo, ao seu filho sobre vencer na vida? Ó, meu filho, vencer na vida é isso. Vencer na vida é alcançar tal patamar. Ou como ele tem visto isso em você, caso você seja pai. Ele tem visto em você alguém que busca vencer na vida de que maneira? O que é vencer na vida? O que é ganhar o jogo da vida, terminar o jogo e dizer: ganhei, venci. Cheguei no final e venci o jogo da vida. O que será ser bem-sucedido? Será que precisamos de heróis? Pessoas que façam grandes coisas? Noé não era um herói. Noé não era um homem de grandes feitos. Um grande caçador, um grande inventor. Não parece ter um doutorado, mas Noé era um homem que andava com Deus. É isso que a igreja precisa, de homens e mulheres que andem com Deus. É disso que tua família precisa, que você ande com Deus. Se você der tudo, mas não der um testemunho de que anda com Deus, você falhou no principal. É isto que a sociedade precisa, de homens e mulheres que andem com Deus, para que essa sociedade ainda respire até Cristo voltar. Quem será o vencedor da humanidade? O que é vencer na vida? Vencer na vida é ter intimidade com Deus. Se eu terminar dando isso como herança para os meus filhos, eu terei vencido. Eu poderei baixar as armas e dizer: ganhei. Venci. Agora, meu filho, está com você. Seja o próximo. Vamos orar. Pai, assim como devemos ser pessoas que buscam ao Senhor, andar contigo, que buscam uma intimidade que também abençoe a nossa família, abençoe a nossa igreja e abençoe a sociedade. Também lembramos de Jesus Cristo, que um dia orou por nós, do teu Filho, que nos deixou como herança, que buscou no Senhor a nossa salvação e se entregou por nossa salvação. Faz-nos agir de maneira semelhante, não como salvadores de nossa família, da nossa igreja ou dessa sociedade, mas como pessoas que imitam a Cristo, buscando ao Senhor em oração, vivendo vidas santas, vivendo vidas imersas na Tua palavra, no Teu conselho, de maneira que todos olhem e percebam que nós somos daqui, mas não somos daqui. Que nós vivemos aqui, mas pertencemos ao Senhor. Que isso seja muito claro na vida de cada um de nós. E que o Senhor faça o que é necessário para que isso aconteça. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.